Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver leitão com chuchu. Já comeu leitão com chuchu, Paula? Não. Dizem que é meio intragável, é meio ruim. Eu vou colocar um gostinho do leitão com chuchu para vocês. Meu Deus. Às 11 da noite, porque é um programa especial, uma entrevista com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que está no exercício da presidência, falando sobre a nova política industrial. Mas, claro, a gente falou também de política, falou de democracia. Tenho convicção de que o presidente Lula salvou a democracia. Se eles tentaram dar golpe de Estado, né? Porque quem defende a Constituição, defende a eleição, defende o povo é democrata. O inverso disso é golpista. Se deu certo ou não deu golpe é outra coisa, mas é golpista. Ora, o presidente Lula salvou a democracia. Se perdendo a eleição eles tentaram o golpe, imagine se tivesse ganho. Então isso é a pior coisa que tem para a própria economia. As ditaduras suprimem a liberdade em nome do pão. Não dão o pão que prometeram, nem devolvem a liberdade que tomaram. Eu vi, eu fui prefeito, depois deputado, o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, no governo Montoro, a grade ser derrubada. Final do governo militar. Inflação de 250%. Eu morava em São Paulo e 250% ao ano a inflação. 250%, hoje é 4%. Desemprego absurdo, um caos verdadeiro. Quem fez reformas, o Plano Real, modernizou o país e criou uma rede de proteção social, SUS, tudo feito na democracia. Não perca hoje, 11 da noite. Ô Satie, o Lula salvou a democracia, cara. Lula guerreiro, filho do Brasil. Aí, tem que resgatar o vídeo do Lula e mostrar para o Chuchu quando o Lula dizia que na época do que ele chama de ditadura militar tinha pleno emprego. Você saía de uma indústria aqui e na outra tinha fila para conseguir emprego e as pessoas tudo eram empregadas. Não era essa a realidade. O que aconteceu foi no final realmente do regime militar, onde você tinha uma inflação absurda. Isso é verdade. Agora, você pegar o retrato disso e dizer que essa foi a realidade, muito pelo contrário. As melhores obras estruturais que o Brasil obtiveram foi na época do regime militar. A Ponte Rio-Niterói, aqui do Rio de Janeiro, as rodovias pelo país que cortam o país inteiro. Eu não estou dizendo do ponto de vista ideológico, porque foi justamente essa atenção extrema para a obra de infraestrutura que o militarismo deu, que deixou as universidades, obviamente, serem tomadas pelos progressistas, e logo quando acaba o regime militar, ele já tem toda uma estrutura partidária para tomarem o país, tanto que os partidos que foram criados por consequência disso, foram grande maioria partidos de esquerda. A nossa própria Constituição de Ulisses Guimarães, de 1988, é uma Constituição extremamente viciada. Então, você tem um problema seríssimo. O picolé de chuchu, junto com um leitão a pururuca, estão falando aí diversas ilações e mentiras, para variar. Obviamente, para falar da questão da democracia e da ditadura. É triste você ver uma pessoa que outrora, que bom que a máscara caiu, mas é muito triste você ver um representante do antigo PSDB que antagonizava com o PT se intitulando de direita, de conservadores, de liberais como um todo, você vê o cara dizendo que o Lula salvou a democracia do Brasil. O Lula salvou a democracia do Brasil, um comunista assumido e que se tem orgulho do comunismo. Ele está falando dos regimes ditatoriais, que o presidente dele, no qual ele faz parte do governo, além de ser vice-presidente, é ministro, ocupa 2 cargos, tem 2 salários aí, tem grupo político, está alocando bastante gente em cabide de emprego. Ele tinha que falar que esse líder político dele, que é o Lula, ele apoia regimes totalitários como o regime de Lenin, de Stalin e da União Soviética, que vitimaram milhões de pessoas. Isso é totalitarismo justamente pelo pão. Olha como essas pessoas, cara, eu vou finalizar a análise aqui, porque meus amigos debatedores, comentaristas vão analisar também. Olha como essa pauta ela é semelhante à pauta do Alexandre de Moraes. O cara cria uma dicotomia, ou melhor, cria um imaginário para acusar daquilo que ele mesmo faz. A perseguição, o uso da polícia, o uso da vigilância, ninguém pode fazer mais nada. Preste atenção no que ele diz. Ele fala da ditadura, acusando o governo militar de alta inflação, de uma série de coisas, está alinhado a um governo que apoia ditaduras comunistas que vitimaram pessoas justamente por aquilo que ele usou o exemplo, o pão. Promete o pão, a cerveja e a picanha, depois não dá o pão e depois tira a liberdade que prometeram. É extremamente complexo e complicado você ver um homem desse, que um dia, enganosamente, já representou a direita, hoje defendendo, né, e fazendo parte do governo de um homem que foi o maior corrupto da história. Sem dizer, Marco Antônio, que esse chuchuzinho aí foi o mesmo que disse a respeito do Lula e dos seus correligionários do PT corruptos, que eles voltariam
à cena do crime. Voltou à cena do crime e você está juntinho com eles. É uma desmoralização humana olhar o Geraldo Alckmin, que foi governador do estado de São Paulo, um homem de uma família bem-sucedida, de médicos, prestando um papelão desse para defender o seu ditador favorito, que é o Lula e o seu regime. E é impressionante, né, professor? A gente sabe muito bem que o Alckmin era um cadáver político. Ele foi ressuscitado, ele saiu do mundo dos mortos, vendeu a alma para o capeta, literalmente, e hoje ele está sentadinho no colo do capeta. E virou um ventríloco. Como é que é? Virou um bichinho ali, que eu acho... Uma marionete. É uma marionetezinha, exato. A mão do Alexandre de Moraes entra na nuca do Alckmin e a boca do Alckmin se mexe de acordo com a mão ali do Alexandre de Moraes, porque é impressionante o nível do comentário que ele faz e do papel que ele se presta, como o site bem disse. Vale lembrar aqui que foi o Alckmin que perdeu um filho em um acidente aí muito nebuloso, muito esquisito, né? E é bem como o Satie estava falando aí. Em que momento da história a gente saiu do Lula quer voltar à cena do crime para Lula salvou a democracia? E aí eu volto com essa minha mania chata. O que é democracia? Ah, mas é óbvio o que é democracia. Não, inclusive o próprio Lula falou que a democracia é relativa. Para o Lula, eu posso não concordar com a definição do termo, mas tem que ter uma definição de termo. O que raios é democracia? Democracia é quando o poder do povo limita o poder das instituições do Estado. Essa pode ser uma definição de democracia. Na cabeça do Lula, do Alckmin, do nosso sistema vigente, das pessoas que estão, os poderosos do regime, toda vez que eles falam democracia, eles fazem isso. É sempre o mesmo modus operandi. Parece repetitivo e porque eles usam sempre a mesma ferramenta. Eles usam a palavra democracia porque isso desperta nas pessoas um sentimento bom. Democracia é algo bom. No geral, para todo mundo, de esquerda ou de direita, fala democracia? Não, democracia é algo bom. Então nós vamos defender a democracia. Defender a democracia, eu acho que toda pessoa de bom senso concorda. Agora, o que é? Defina a democracia. Para esse pessoal que está lá no poder, democracia é quando o PT está no poder. Quando o Lula é presidente, é democracia. Quando tira o PT do poder, é golpe, que foi o que aconteceu com a Dilma em 2016. Foi respeitando a Constituição. Aliás, a Constituição até foi desrespeitada, porque o nosso querido Lewandowski fatiou o impeachment e manteve os direitos políticos da Dilma Rousseff. Isso que o Lewandowski fez, de ir contra a Constituição, é um golpe? É uma pergunta assim, que qualquer jornalista honesto deveria fazer. Mas ali a gente está falando com a assessoria de imprensa do PT, que é a Miriam Leitão, que, aliás, precisa fazer uma hidratação urgente no cabelo. O cabelo está bem desidratado. Mas voltando aqui. O Alckmin fala que defender a democracia é defender a Constituição. Na Constituição está escrito que um presidente que sofre um processo de impeachment perde os seus direitos políticos por 8 anos. Quando o Lewandowski vai lá e fatia o impeachment da Dilma Rousseff, mantendo os poderes políticos dela e indo, portanto, contra a Constituição vigente no país, que é a de 88, ele deu um golpe, seu Alckmin? Não tem um jornalista para falar sobre isso? Eles conseguem dormir de noite? Ou eles já chegaram num nível de psicopatia que eles nem percebem mais? Né? E de novo, aí o Saltier falou, e é verdade, a gente tem que, como é que ele falou, o negócio do pão e da liberdade. Em nome da liberdade, nós prometemos o pão, ou a segurança. Não foi isso que o Lula fez? Vamos acabar com a ditadura do Bolsonaro, porque daí o Brasil vai ter picanha e vai ter cerveja. Foi literalmente o que o Lula fez. Ele prometeu o pão, no caso a picanha e a cerveja, para que ele vai aqui por um tempo burlar as regras da Constituição, do sistema democrático, proibindo as pessoas de dizer que o Lula é aliado ideológico e parceiro de ditaduras, como a Nicarágua, como Cuba, como Venezuela, informação verídica que foi proibida de ser veiculada. Eu tive as minhas contas derrubadas e, assim, a única informação que eu tenho a respeito disso
É um link que aparece no processo do TSE com relação a uma postagem que eu fiz, e a postagem era um print da revista Veja, que falava da matéria dos diálogos cabulosos, e eu postei um emoji de olhinho. Isso foi considerado algo muito grave para a democracia, para derrubar o meu perfil. Então, toda vez que esse debate vem, ele não se sustenta a uma pessoa que tenha um pouquinho de honestidade e um pouquinho de inteligência. Eu não estou nem pedindo muito. É só ter um pouquinho de honestidade e um pouquinho de inteligência. Ok, a fake news, a extrema-direita está propagando fake news, está mentindo, a gente não quer isso. Ok, mas qual que é a fake news, então? E daí a gente derruba só a fake news ou a gente derruba o perfil inteiro da pessoa e ela não pode dizer nada? Porque no momento que a gente propõe, vamos acabar com a mentira, derruba a postagem mentirosa. Ok, vamos partir desse princípio. Então, a Paula publicou o print da Veja, vamos derrubar essa postagem. Mas não, eles derrubaram o perfil inteiro. E isso não tem outro nome. É censura e ditadura. E eles estão fazendo exatamente aquilo que eles acusam os outros de fazer. Eu sei que é meio clichê, mas é a verdade é uma só, né? O Adriles mandou uma pauta urgente para a gente colocar aqui. Adriles, fala, eu queria te ouvir sobre esse negócio do Alckmin. Tem um superchat antes, que eu acho que tem tudo a ver também, que foi enviado para nós. Vamos colocar aí na tela. Darlen Mota. O objetivo principal do Alexandre de Moraes está cada vez mais claro: extinguir o partido do PL e acabar com os opositores. Abraços a todos vocês. E vai exatamente na linha retórica do Alckmin. Tudo isso para salvar a democracia, Adriles. Não, quem dera fosse apenas extinguir o PL, prender, censurar pessoas que ousem se colocar, e olha que eu nem sou, a Paula Marisa pode atestar, exatamente um conservador raiz. É para destruir, esmagar, massacrar e fazer sumir todo o espectro conservador do Brasil, ou quem eles acham que tem algum tipo de ligação umbilical ou subliminar com o Bolsonaro. E isso vem da cabeça deles. É uma coisa horrorosa, ou seja, não tem partidarismo, o Alexandre de Moraes quer o poder pelo poder, é o casamento mefistofélico, mais uma vez disso, do poder pelo poder com a ideopatia. E aí a esquerda utiliza-se desses ideopatas do poder pelo poder para consolidar o seu projeto de poder, a gente pode chamar globalista, comunista, como vocês bem quiserem, um poder de esquerda. Agora, o Geraldo Alckmin merece um capítulo à parte, porque ele é exatamente... Lembre-se, o Alexandre de Moraes era secretário de segurança do Alckmin. Ele é exatamente esse tipo de holograma, sem ideologia, sem convicção, sem ideal, que apenas se presta à utilização do poder pelo poder. O Geraldo Alckmin é um homem que disse que Lula era criminoso, que Lula queria voltar ao poder para voltar à cena do crime. Falou as maiores e mais terríveis e mais justas críticas a Lula, que fez os maiores escândalos de corrupção da história não só do Brasil, como da humanidade. E esse homem vendeu a sua alma ao demônio, vendeu a sua alma a um homem que ele até ontem chamava de o maior criminoso da história da República, para ser seu vice-presidente, para criar uma imagem de que, olha só, até a direita liberal limpinha está se unindo à esquerda para combater o neofascismo, o neonazismo, do bolsonarismo, ou seja, ele faz tudo em qualquer coisa. Ele pisa no pescoço da mãe, como o Brizola disse que o Lula falava que pisaria no pescoço da própria mãe para se alçar o poder. O Geraldo Alckmin fez praticamente, literalmente isso. A mãe, no caso, são seus ideais, suas convicções, a percepção de que o seu eleitorado tinha, de que ele era um homem de centro-direita, que ele era um homem sensato, que combatia o crime de lesa pátria, de lesa humanidade feito pelo PT, que dividia pessoas, estabelecia preconceitos de mulheres contra homens, pobres contra ricos, etc. E agora faz propaganda de antissemitismo. E aí esse homem vem e diz, de maneira sórdida, que o PT está aí, o Lula, aliás, está aí, porque salvou a democracia. Salvar a democracia é o quê? É censurar páginas inteiras das redes sociais, como também censuraram a mim, Paula Marisa, porque eu disse que tinha censura no Brasil e que a justiça eleitoral era parcial, aí censuraram. Ou seja, eu denuncio censura e tiro a rede social da lista. É tirar a conta bancária das pessoas, arruinar financeiramente a vida de pessoas por crimes que elas nem sabem quais sejam. É colocar uma pessoa como o Clezão na cadeia até que ele morra, sendo que a PGR disse que ele deveria ser solto porque ele era um homem doente, porque ele estava simplesmente na Praça dos Três Poderes assistindo aquilo tudo. Ou seja, é isso que é salvar a democracia, perseguir, destruir, arruinar a vida dos seus adversários. E o Geraldo Alckmin não é um homem de esquerda.
ele fala isso por absoluto e total e puro oportunismo político. E ele diz, aí a gente vai falar pela projeção, olha, se essa gente chegasse ao poder, eles dariam um golpe. A projeção da possibilidade que poderia ter sido e nunca foi, sendo que eles estão dando um golpe subreptício de dentro da democracia, corroendo a própria democracia, destruindo, absolutamente massacrando todo e qualquer tipo de adversário político. Então, o Geraldo Alckmin, ele e outros, não são esquerdistas, eles são ideopatas do poder, são oportunistas pelo poder. E esse oportunismo não mede esforços, não só em vender a própria alma, como destruir a consciência nacional e destruir seus adversários políticos. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.